Sabe, existe um lugar aqui mesmo, no nosso planeta, que é mais misterioso e menos explorado do que a superfície da Lua. É um mundo de escuridão eterna, de uma pressão que esmaga tudo. Hoje, a gente vai fazer uma jornada até o ponto mais profundo da Terra, a Fossa das Marianas. Olha só esse número, quase 11 quilômetros para baixo da superfície do oceano. É tão fundo que se a gente pudesse colocar um Monte Everest lá dentro, o pico dele ainda estaria coberto por mais de 2 quilômetros de água. Esse é o Challenger Deep, o verdadeiro abismo do nosso mundo. Lá embaixo, a luz do sol, ela simplesmente não chega. É uma escuridão completa, total. E a pressão? Bom, a pressão é mais de 1000 vezes maior do que a gente sente aqui na superfície. Tenta imaginar o peso de 50 aviões jumbo empilhados em cima de uma pessoa. É, sem dúvida, um dos ambientes mais hostis que se pode conceber. Então, fica a pergunta óbvia, né? Por quê? Por que a humanidade se deu todo esse trabalho, arriscando vidas, gastando fortunas, só para chegar num lugar tão inóspito? A resposta, na verdade, diz muito sobre o nosso desejo de explorar o que é desconhecido. Para entender a fossa, primeiro a gente precisa entender como ela surgiu. E não foi por acaso, não. Foi o resultado de forças geológicas gigantescas que vêm moldando o nosso planeta há milhões de anos. Ok, vamos mergulhar nisso. A palavra-chave aqui é subducção. É um processo que é ao mesmo tempo violento e muito lento. Basicamente, é quando o assoalho do oceano de uma placa tectônica é empurrado para baixo de outra, mergulhando de volta para o manto da Terra. E o processo todo é fascinante. A placa do Pacífico, que é bem antiga e densa, com seus 170 milhões de anos, desliza para debaixo da placa das Marianas, que é bem mais jovem. Esse mergulho não só cria a fossa mais funda do planeta, mas também empurra magma para cima, formando as Ilhas Marianas vulcânicas que ficam ali perto. É como se fosse a própria cicatriz da criação do planeta. A simples existência de um lugar assim sempre mexeu com a imaginação das pessoas. Mas chegar lá? Bom, isso seria um dos maiores desafios de engenharia e de coragem que a humanidade já enfrentou. Essa comparação aqui faz a gente parar para pensar. 12 pessoas já andaram na Lua, mas no ponto mais fundo do nosso próprio planeta, apenas um punhado de exploradores. Isso dá uma noção bem clara da escala desse desafio. A história dessa exploração é cheia de momentos marcantes. Em 1960, o submersível de profundidade, o batiscafo Trieste, fez a primeira descida com tripulação. Depois disso veio um longo período de silêncio, que foi quebrado por veículos robóticos, como o de Robert Ballard. Mais tarde, teve o mergulho solo do cineasta James Cameron. E, bem mais recentemente, veículos autônomos que usam inteligência artificial para navegar nesse mundo quase alienígena. Mas por que essa pausa enorme depois de 1960? Bom, como o escritor Bill Bryson bem observou, o mundo todo estava focado na corrida espacial. Investigar o fundo do mar parecia meio ultrapassado. E a primeira missão do Trieste, apesar de ter sido um feito incrível, trouxe poucos resultados científicos imediatos. Então, a atenção e, claro, o dinheiro foram para as estrelas. Durante décadas, a crença era de que o fundo da fossa era um deserto, sem vida nenhuma. Mas o que descobriram lá embaixo mudaria para sempre o nosso jeito de entender os limites da vida. A lógica da ciência parecia simples. Sem luz do sol, não tem fotossíntese. E sem fotossíntese, não existe base para a cadeia alimentar. Logo, as profundezas do oceano deveriam ser estéreis, um grande vazio biológico. Pois é. Só que em 1985, o oceanógrafo Robert Ballard, usando um veículo operado por controle remoto, provou que essa lógica toda estava espetacularmente errada. O que ele encontrou não era um deserto, eram oásis de vida. Mas como é que isso é possível? A resposta muda tudo. A vida lá não depende do sol. Ela se desenvolve com o calor e os nutrientes químicos que saem de fontes hidrotermais, que são tipo umas chaminés vulcânicas no fundo do mar. Os organismos de lá, chamados de extremófilos, desenvolveram adaptações incríveis e formaram um ecossistema completo. Essa descoberta tem implicações gigantescas. Ela sugere que a vida pode existir em lugares que a gente nem imaginava, como nas luas congeladas de Júpiter, onde talvez existam condições parecidas, bem longe da luz solar. Hoje em dia, a Fossa das Marianas não é só uma curiosidade da geologia ou da biologia. Ela virou um símbolo de fronteiras inexploradas e também um ponto de debate sobre o futuro do nosso planeta.
Existem duas visões que batem de frente. De um lado, a fossa é uma fronteira científica de valor incalculável. Tanto que hoje a área é protegida como Monumento Nacional Marinho para preservar esse ecossistema único para a pesquisa. Por outro lado, no passado, a localização remota dela levou a uma proposta no mínimo polêmica: usá-la como um depósito de lixo nuclear. Uma prática que hoje é proibida, mas que serve como um alerta sobre os perigos que esses lugares tão remotos enfrentam. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta. Se o lugar mais profundo e aparentemente mais inóspito da Terra está, na verdade, cheio de surpresas e de vida, o que mais será que está escondido nas vastas áreas dos nossos oceanos que a gente ainda nem explorou? A jornada até a Fossa das Marianas nos ensina que, talvez, os maiores mistérios não estejam em outros planetas, mas aqui mesmo, esperando para serem descobertos, nas profundezas do nosso próprio mundo.